Oh, alô? Ei, alô? Testando, alô? Ei. Boa noite, galera. E aí, tudo bem? Gente, queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Dizer que nós aqui da equipe do Xereta nos organizamos um tanto para poder fazer não apenas um aulão de uma leitura obrigatória nova da UEL, tá? Mas também tentar apresentar da forma mais descontraída, de uma forma que também vocês possam se divertir e a gente um pouquinho também. E assim, como isso aqui no caso é uma banda de meia idade, certo? A gente é um pouquinho velho, para ser sinceros, certo? Menos o Arismar. O Arismar é bem jovem, vocês podem notar ele ali. A gente queria, para ver se a gente está numa sintonia legal, fazer no começo uma interação com vocês, por assim dizer, ok? Então, para esse começo, a gente vai precisar um pouco da ajuda do público. Ó, bonita microfonia, tudo combinado. A gente vai precisar um pouco da ajuda do público. Por quê? Porque o nosso querido professor Pinda, ele vai falar e vocês, junto com o nosso querido professor Arismar, vão responder Vamos ensaiar para ver se a gente consegue? Pinda, vai. Dá pra ser mais alto, vamos tentar mais uma vez. Mais alto. Tá lindo demais, vamos, banda. Agora vamos ver se a gente consegue fazer nós os velhos.
nosso maravilhoso Tuco. Chega aqui. Vamos dar início aí agora, mesclando com as músicas deliciosas. Vamos aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Quando eu fui convidado para essa aula, falaram o seguinte: a voz está rouca, eu estou meio doente. Quando eu fui convidado para essa aula, um dos temas lá da UEL, cabeça de dinossauro, beleza. Fui fazer meu dever de casa, né? Fui lá, vi o álbum, já conheci as músicas, relembrei 1986, beleza. Falei, gente, o que a UEL vai pedir? E eu quero, como todos nós queremos, é que o ano que vem vocês estejam na UEL, tá? A UEL, pessoal, é uma cidade, 14 mil pessoas, tá? E o que vai deixar a gente feliz? É vocês felizes. Então é isso que a gente está aqui hoje, para ajudar vocês a passarem, a realizar os seus sonhos. E pode ter certeza, como o Theo falou, a gente está muito feliz com isso, tá? Bom, o que eu fiz as contas? Vou fazer o seguinte: eu quero que as pessoas que estejam nessa aula pensem um pouquinho como jovem de 1986. Para a gente pensar como jovem, a gente tem que ver essa geração de 1986. Beleza. A geração, ela viveu aonde? É uma geração que nasceu na década de 60, cresceu na década de 70 e agora está vivendo, né, o seu momento auge, que é a juventude. Então, eu peguei esse jovem aí de 20 anos. Então, a gente vai falar o quê? Na década de 70, que o jovem nasceu, esse aqui de 20 anos, viveu na década de 70 e está comprando e ouvindo disco nos anos 80. Anos 60, 70 e 80, o que o Brasil estava vivendo? A ditadura militar. Então, a gente vai falar dessa ditadura militar. E para a gente entender essa geração, a gente tem que entender o contexto histórico. E eu tenho muita liberdade, porque para entender a história, pessoal, a gente tem que falar de política, tem que falar de economia, tem que falar de cultura. Então eu vou ficar aqui uma noite inteira? Não. A gente vai resumir esse período militar. Eu coloquei aí os presidentes. Então tem aí o primeiro, que é o Castelo Silva, pequenininho ali, tá? O Castelo Silva, ele fez o quê? O AI1, o AI2, o A. O que é esse AI1, AI2? Atos institucionais. Então, eu preciso alterar a Constituição. Como que eu vou alterar a Constituição? Eu vou adicionar atos. Então, ato número 1, caçou os candidatos, né? Fechou o parlamento. O AI2, o parlamento estava reaberto, mas vai criar o bipartidarismo. Depois a gente vai para o presidente Costa e Silva, tá? O presidente Costa e Silva é um presidente mais linha dura. Então, o que a gente vai falar dele? Do ato institucional número 5. Depois a gente vai passar para o Médici, do milagre econômico. Geisel, que está mostrando lá a língua aberta, tá? A gente lembra de quem? Mick Jagger. Você viu o pulinho do Daniel? Lembrou Mick Jagger também? Então a gente tem aqui, ó, o Geisel da abertura lenta, gradual e segura. E o último, que não gostava de ser presidente. Ele falava que também não gostava de pessoas, que ele gostava mais do cheiro dos cavalos do que do cheiro de pessoas, que é o presidente, o último, que é o presidente Figueiredo. Vamos lá. Quem que vai mudar, Dani? Obrigado. Pode mudar o slide. Quem que vai mudar? Jack. Slide. Fazer um favor. Valeu. Bom, então vamos falar um pouquinho da economia. Vamos falar um pouquinho da economia, tá? Do regime militar. Porque essa economia vai repercutir naquele jovem de 1986 que tem 20 anos. Então olha só a nossa economia. 1964, o início do regime militar, ela foi crescendo. Se vocês pegarem a partir de 1968, um ano extremamente importante. Por quê? Porque muita coisa aconteceu. Entre essas coisas eu nasci, mas depois a gente fala das coisas menos importantes. Então, 1968, olha só o crescimento da nossa economia.
1973 chegou a 14%. Era a época do milagre econômico. Mas vamos pensar mais do que isso. Vamos analisar mais um fato, a nossa dívida externa. Então a economia estava crescendo, mas todo crescimento é saudável, nem todo, principalmente quando se fala em economia, tá? A nossa economia estava crescendo com empréstimos externos e com gastos exorbitantes do governo. Então, se eu estou obtendo empréstimos, a minha dívida externa está crescendo. Se o governo está gastando, a minha dívida interna também está crescendo. E essa dívida externa vai ser um problemaço que a década de 80 vai enfrentar. Com o quê? Com a inflação, tá? Pode ir. Só uma outra charge aí, que é o seguinte: o ministro da Economia, Delfim Neto, ele estava falando o seguinte, perguntaram para ele, a economia está crescendo da época do milagre econômico, mas a vida da população em geral está melhorando. Ele falou, calma, não é bem assim. Primeiro a economia tem que crescer como um bolo, para depois a gente repartir um bolo. E aí ele está falando, olha, a gente vai repartir o bolo, tá? Mas só um pedacinho do bolo com o bolo. Então, em outras palavras, uma grande consequência do processo da ditadura militar na década de 60, 70 e 80 é o aumento da amplitude social, tá? Então vamos relacionar os fatos do passado com aquele jovem da década de 80. Pode ir, Jaque, por favor. Aí só são algumas imagens, pode ir, Jaque, direto nessas imagens do milagre econômico. Então a ponte Rio-Niterói, tá? Pode ir mais uma, Jaque, por favor. A rodovia transamazônica e aqui uma charge, que era o seguinte: você está contente com o Brasil que está crescendo? Não está, por quê? Tua vida não está melhorando? Então é que você não ama o Brasil. Então aqueles slogans ufanistas, Brasil, ame ou deixe, tá? Olha o pontapé lá na bunda do cara, pode ir. Aí também, imagens desse período da economia, do grande crescimento econômico. Esse é um país que vai para frente, tá? Para frente, Brasil. Só para a gente terminar, esse milagre econômico, ele tem fim. E o que provoca o fim dele? O ano de 1973, com a crise do petróleo. Com a crise do petróleo, os Estados Unidos não têm mais dinheiro para colocar no Brasil. Os Estados Unidos não têm mais dinheiro para emprestar para o Brasil. O Brasil tem uma dívida interna enorme. Não tem dinheiro para comprar o petróleo. E o milagre econômico acabou. O bolo cresceu e nunca foi dividido. Tanto é que na década de 80 a gente tem uma grande desigualdade social. Jaque. Pessoal, um outro aspecto que eu quero ressaltar é que durante a ditadura militar, principalmente a partir de dezembro de 1968, a gente tem o ato institucional número 5, tá? Bom, eu vou falar mais dele daqui a pouco. Esse é um estudante, tá? Secundarista, o nome dele é Edson Luiz. E ele foi morto ali no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem um restaurante que os universitários iam, chamado Calabouço, que era mais barato, tá? E ali as tropas militares entraram, reprimiram esse movimento, porque ali eles criticavam o governo. E durante o regime militar, uma das características é a repressão. E aí ele foi morto. A população saiu às ruas, intelectuais saíram também. Então, se a gente olhar, tem o Osmar Filho, que era um radialista, Caetano Veloso, o Gilberto Gil, tá? Entre outros, pode ir. Bom, o que aconteceu? Esse é o deputado do estado da Guanabara, eleito pelo estado da Guanabara, mas ele estava ali em Brasília já. O nome dele é Márcio Moreira Alves. Ele critica no parlamento, ele vai no parlamento e critica ali no parlamento o quê? Ele fala o seguinte: olha, os militares entraram nas universidades do Rio de Janeiro, entraram na Universidade de Brasília para reprimir os estudantes. Isso não está correto. Eu vou pedir um favor para vocês, mulheres: não namorem militares, não casem com militares. Pessoal, quando eles falaram, os
militares ficaram ofendidos, pediram para caçar o deputado, o parlamento não libera, e aí como consequência é decretado já que o AI-5, ele fecha o parlamento, ele acaba com o direito das pessoas se defenderem, ou seja, a partir desse momento é instaurada a ditadura com toda a força. Pode ir, pessoal. Nesse momento a ditadura, ela tentava, as pessoas tentam o quê? Elas tentam, vai controlando o meu tempo, que daí eu sei, as pessoas, elas tentam lutar contra a ditadura. Você tenta lutar pela liberdade, algo que nasce dentro da gente, só que a gente tem limites, e o limite de cada um é diferente. Então a propaganda, ela tinha uma função enorme, que é dupla: exaltar o governo, daí aqueles temas ufanistas, onde até a Copa do Mundo foi utilizada como pretexto de exaltar a ditadura. O Brasil foi tricampeão, e aí olha só a charge do Jaguar, tá lá o carinha com a plaquinha, fomos tricampeões, mas ele tá pobre, ele tá miserável, tá? Então é uma consequência da ditadura. E falar da ditadura, criticar o regime era complicado, era. Então chegou o momento da figura do censor. No Jornal da Tarde, os caras começaram, né, a trocar textos censurados por poemas, por receitas culinárias, tá? Eu tenho um outro mecanismo de tentar burlar essa censura. Tenho na música o uso de metáforas, eu tenho o uso, né, de pseudônimos, porque só de eu assinar Chico Buarque, os caras já sabiam que eu estava criticando o regime, então eu vou criar nomes fictícios. E na década de 80, a gente tem uma situação diferente, a redemocratização começou a ocorrer, eu tenho fim do AI-5, então as pessoas podem agora colocar palavras que antes eram inadmissíveis, tá? Pode ir. Então aí eu tenho, só para dar um exemplo, o Chico Buarque, um pseudônimo que ele utilizava era Julinho de Adelaide, tá? Se quiser colocar um pedacinho, pode colocar. Vamos ver se vai tocar. Essa letra é bem interessante, que fala: você está dormindo, não está ouvindo o carro da polícia? Daí ele fala: o torcer que seja ladrão. Daí ele fala: não é ladrão, é a polícia. E a polícia veio aqui para quê? Para me prender. Eu tive um pesadelo agora. Daí fala mais um pedacinho. Sonhei que tinha gente lá fora. Obrigado. Voltou, que aflição. Daí ele fala mais um pedacinho, que é o seguinte: olha, eu vou embora agora. Se eu demorar uns dias, vale a pena você chorar. Mas se depois de algumas semanas eu não voltar, faz o seguinte: põe a roupa de domingo e vai namorar. Por quê? Porque eu fui morto, tá? Pode ir mais um. Então a partir do AI-5, pessoal, Nada com o tempo após o contratempo no meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar. eu vou ajudar. Nada com Pessoal, então a gente tem aí a ditadura. Então a violência. Essa foto é uma foto bem conhecida de um jornalista da TV Cultura. Esse jornalista, qual que foi o problema dele? Ele era filiado ao Partido Comunista. Ele foi até o DOPS prestar depoimento. E aí foi torturado, morto. E a foto não está completa, a parte de baixo mostra que ele está ajoelhado. Então como que ele praticou o suicídio, se ele não consegue nem ficar, né, na ponta dos pés ali? Mostrando que a ditadura matava, tá? Então, o pau de arara, que é um outro mecanismo de tortura. A gente tem a vinda de caras técnicos de tortura, um cara dos Estados Unidos chamado Dan Mitrione, para ensinar a polícia brasileira a torturar. Pode ir. Vladimir Herzog, tá? Para quem ficou na dúvida, quem que é o cara que está lá. Pessoal, a partir dos dois últimos presidentes, a gente tem um processo de redemocratização. Então as pessoas, o que significa isso? Que as pessoas voltam a ter liberdade de poder falar, tá? Então a gente tem a anistia em 1979, todos aqueles que fugiram podem voltar,
Agora, a gente tem o fim do bipartidarismo. Então o MDB, que era o partido da oposição, dá origem ao PMDB, PDT, PT, e o partido do governo, que era a Arena, dá origem ao PDS. E eu tenho um movimento Diretas Já, tá? O que foi esse movimento Diretas Já? O governo militar assinava com a devolução do poder aos civis, mas quem iria escolher o primeiro presidente civil? Segundo a Constituição, o parlamento. Um deputado do Mato Grosso chamado Dante de Oliveira, ele propõe uma emenda. O que é uma emenda? É algo que muda a Constituição. Na época, você precisava de 2/3 dos votos. Hoje é 3/5. Essa emenda Dante de Oliveira, o que ela pedia? Que a população escolhesse o presidente. Tá? Ela teve maioria, mas não obteve 2/3. Então, a eleição direta iria ocorrer somente depois de 5 anos, tá? Onde 2 candidatos vão disputar o poder. Quais são esses 2 candidatos? O Lula, mas é um Lula diferente daquele Lula que foi eleito, e aquele que rouba, mas o que rouba mais faz era antes. Agora é aquele que é o caçador de marajás, que é o Fernando Collor de Mello. Pode ir. Então, pode ir agora. Pessoal, aí eu fiz um resuminho daquilo que eu falei rapidinho para vocês. Aí o processo inflacionário, que não foi só a ditadura, mas foi acentuado na ditadura, agora vai ser contido na década de 80, pelo menos por tentativas de conter essa inflação, através de sucessivos planos econômicos. Tá? Pode ir mais um. E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Tá bom ou tá uma merda? Tá bom ou tá uma merda? Na década de 80, esse movimento cultural, agora as pessoas podiam falar contra o regime, tá? Falar do regime, falar do político. Durante a ditadura não podia, tá? Pode mais um, e a gente tá acabando aí. Essa redemocratização continua, pode ir. As eleições diretas para presidente a partir de 1990. Então a gente tem a eleição entre o Lula, que é um Lula barbudo, comunista, um Lula que a mídia falava que ia fazer a reforma agrária no quintal da tua casa. Desculpa aí, pessoal, pela voz, tá? E aquele que é o caçador de marajás. Um pouquinho antes, a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Eu tenho um retorno aí dos vários partidos políticos e o último tópico, o retorno das liberdades sociais, da imprensa, manifestação política, expressões artísticas, culturais. Sem o retorno dessa democracia, esse disco não iria existir, tá? Valeu, pessoal. Um abraço, um beijo bem grande. Valeu. Agora não, fica aqui. Calma. Você tomou água. Não tomou nada. Toma mais um gole. Muda pra mim aí, Jaque. Beleza, pessoal? O Tuco deu essa aula fantástica aí sobre os anos 80, essa transição. Mais um, por favor, Jaque. E aí, mais um, Jaque. E aí, o que vai acontecer? A ideia nossa, na verdade, é apresentar para vocês como é que se forma, nos anos 80, essa compilação de bandas que acabam se entendendo ali. Eu gosto de uma frase do Herbert Viana que diz assim, Tuquinho: a conjunção, a conjuntura de espaço e tédio são fundamentais para o nascimento de uma banda. Brasília foi um ambiente muito propício para isso, São Paulo também. E aí surgem bandas com nomes estranhos, esquisitos, influenciadas, por exemplo, pelo punk, né? O Ari era um ataque que falava punk para mim agora, mas não veio, fugiu, afinou. E aí o Brasil vive um cenário de um boom musical nos anos 80, influenciado nessa transição que o Tuco já falou ali, que vai viver da Bossa Nova, a Tropicália, né, Tuco? Vem ali a galera da Jovem Guarda. Não deixar você falar, não, você não vai falar. Oi, mas assim, durante esse período, pessoal, várias tendências musicais aparecem. A gente tem a Jovem Guarda, que estava tudo na mídia. Por que estava na mídia? Porque falava de beijo na boca, de dirigir carro. Então isso critica o governo? Não critica nada. Então a gente tinha, e Jovem Guarda não é um estilo literário, não, tá? É um nome de um programa de TV, tá?
É um iê, né, Tuco? E aí, galera, tinha muitas bandas nos anos 80, com nomes estranhos. Ó, Biquíni Cavadão, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Oxeriza, Titãs do Iê, Aborto Elétrico, uma porrada de coisa vai acontecendo nesse momento. E a ideia, então, agora é entender como é que isso refletiu na música dos Titãs, por exemplo. Clica pra mim já. Olha só, um grupo de colegas que estudavam na mesma escola, Colégio Equipe em São Paulo, a galera curtia poesia, curtia música, curtia teatro, curtia rock. Esses caras resolvem montar uma banda. E essa banda tem o nome de Titãs. Titãs do Iê. O Iê é um nome importado de uma sonoridade mais inglesa, europeia, né? Adotado pela Jovem Guarda, a galera curte isso aí. E os caras adotam o nome de Titãs. Eu fui dar uma pesquisada, e aí eu descobri que um tal de Urano era apaixonado por uma tal de Gaia. Ô Dani, me ajuda aqui, velho. Que papo é esse? Tinha uma galera presa lá, ela grávida, não podia sair. Não tem nem essa imaginando essa parada aqui, né, Dani? Titãs é o nome de um tipo de ser mitológico que era... os titãs, eles eram muito poderosos, muito grandes. Eles que lutaram contra os gigantes. Os gigantes já eram poderosos. Titanomaquia. Isso, a titanomaquia. Então, quando você quer... Bom, nós somos muito influenciados pela cultura greco-romana, né? E aí, a cultura grega, que depois ela é difundida lá em Roma, vai se espalhando. Quando acaba o Império Romano, ainda essas culturas elas vão chegando até nós, depois da Idade Média. O Renascimento vai ser importante para isso. Então a gente chega ao conhecimento, hoje em dia a gente chega ao conhecimento da existência desses seres extremamente poderosos, os titãs. Então o que acontece? Quando a gente quer fazer uma referência, a gente quer botar uma conotação de algo muito forte, muito magnânimo, muito grande, a gente utiliza essa imagem do titã. Por exemplo, o maior dinossauro, o fóssil do maior dinossauro encontrado, que inclusive foi aqui da Patagônia, é um titanossauro. Ai, amor, obrigado. Agora ficou bom? Eu vou fazer uma outra referência dos anos 80. Menos, Denilson. Os Titãs eram, então. Eu não vou pegar essa referência nunca. Costinha. Então, o maior dinossauro. O maior dinossauro é o titã. Você tem um elemento na tabela periódica que é o titânio. Quando você quer falar que você. Né, tem aquela música da Cia, né? Exatamente. Ela cai, mas ela veste. Então, O Arismar é o titã da geografia. o Arismar é o titã da geografia. O que mais? E aí? Então é isso. Eu só queria fazer essa. É uma referência a coisa muito. E eles então se autoproclamam os titãs do Iê, que é uma referência ao Iê, né? Exatamente. Né? Só esperar o Iê. Eu vou ficar de reserva. Se não quebrar a perna aqui, eu subo. Beleza. É isso aí, Dani. Eu volto daqui a pouco para falar mais um pouquinho com vocês. Valeu, obrigado. Denilson! Esse grupo de amigos resolve, então, chega um momento, não, Titãs do Iê, não, né? Vamos deixar só Titãs, ufa! Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, será só Kid Abelha, ufa! Né? E aí esse grupo de amigos, 9 colegas, que se conheceram a maioria na escola, montam uma banda. Isso não era uma banda, isso era um bando. 9 caras, apaixonados por teatro, por música, etc. Mas antes de gravar o primeiro álbum, clica pra mim, Jaque. O Ciro Pessoa deixa a banda e nem participa da primeira gravação. Eles fizeram shows por São Paulo, etc. E aí vem o primeiro álbum da banda, né, Jaque? Olha, cadê? Tiraram o primeiro álbum da banda, não tem problema. E aí vem ali em 84, uma formação que grava o primeiro álbum. Paulo Micos, o Nando, o Fromer, todo mundo ali, vai lá, Jaque. E esse cara é o primeiro baterista dos Titãs. Para quem gosta da história do rock nacional, vai saber que o André Jung depois mudou de banda, tipo trocar de time. O cara foi tocar no Ira.
beleza? E o Charles Gavan veio para os Titãs. Vai já. Esse é o primeiro álbum da banda. Olha o tipo, velho. Olha aí, galera. Olha aí. Roupinha. O dele ia dizer assim, ó, muito iê. Olha o terninho, arrumadinho, um padrão meio jovem guarda, né? Esse é o primeiro álbum dos caras, chamado Titãs, ok? E aí, clica pra mim, Jaque. Esse cara chega pra banda, Charles Gavan, acontece essa troca de bateria e os Titãs gravam um segundo álbum, chamado Televisão, que é esse aqui. Vocês que são jovens estão lendo na TV de tubo. Na nossa época até pancada rolava na TV de tubo. A capa desse álbum tenta simular uma TV meio fora de sintonia. A gente mexia ali no conversor de UHF para tentar sintonizar os canais. Percebam uma coisa, anos 80, não tem internet, não tem YouTube, não tem WhatsApp, beleza? Para mostrar a imagem do artista, a capa do álbum é muito importante. É uma forma de divulgar. É assim, ó, não é cabeça de camarão, sabe? Você conhece o corpo e não vê a cara. Você tem que ver a cara do cara. Mostrar a cara do artista na capa do álbum é muito importante. No entanto, esses álbuns têm uma sonoridade diferente do que viria a acontecer em 86. Esses caras são os Titãs atualmente, né? Branco Melo, Sérgio Brito, Tony Belotto, Arnaldo Antunes, o Fromer, que infelizmente nos deixou numa tragédia, Charles Gavan, Paulo Miklos e Nando Reis. Nem todos eles ainda compõem a banda. Destaque para o Tony Belotto, que é quase um conterrâneo nosso aqui de Assis, morou na nossa cidade, escreveu um livro recentemente, onde o cenário passa pela cidade de Assis, e é primo da Maria Elvira Belotto, a querida Massa Alpazamar, que foi a nossa professora aqui, uma pessoa muito querida que infelizmente também nos deixou. Existe uma conexão muito interessante com o Belotto. Nós mandamos mensagem para ele, ele não respondeu, beleza? Tá gravando aí, tá ao vivo, Belotto? Estamos esperando a sua visita, beleza? E depois disso, o que vai acontecer, Jaque? Pode clicar para mim. Para frente, Jaque. Aí, olha a capa dos dois primeiros álbuns. Foto dos caras com terninho. Olha a capa do álbum que nos trouxe até aqui. Completamente diferente. Clica para mim, Jaque. Esse álbum marca uma mudança na sonoridade da banda, influências do reggae, do funk, principalmente do punk. É a primeira parceria com um grande produtor, um grande baixista, um grande músico, Liminha, ok? E a partir daqui, outros campos seriam explorados por essa banda tão importante para a história do rock nacional. Mas para falar sobre essa capa estranha, sobre essa cabeça esquisita, eu convido uma grande amiga que veio nos prestigiar essa noite. Portelinha, chega mais! Geralmente me avisa no microfone também, porque eu não tenho muita prática no microfone. Já falo alto, né? Então Vai aí. eu não uso tanto microfone. Eu vou ficar ali atrás, tá? Não, fica comigo. Ah, Fica aqui no apoio. Vou ficar aqui. Bom, gente, eu vim falar um pouquinho da capa. E falar da capa é falar do Leonardo da Vinci, tá? Não vou fazer contexto de renascimento, né? Porque todos os estudantes estão a par de tudo isso. Mas o Leonardo é um grande nome, se não o maior de todos, né? Do movimento do Renascimento. E o que me chama a atenção no Leonardo, outro dia eu estava pensando nisso, porque eu estava em casa assistindo TV, e tem um programa no Discovery Science, que chama Da Vinci na Prática. E aí são uns engenheiros malucos, cientistas aí, é um programa canadense. E os caras se reuniram, tem vários episódios gravados, para tentar reconstruir, né, reconstruir à risca algumas invenções produzidas pelo Leonardo. E aí eu já estava envolvida com esse projeto e eu falei, caramba, Leonardo para sempre, né? Um sujeito atemporal e até hoje a gente colhe o que ele plantou. E o que me chama a atenção, quando eu penso no Leonardo da Vinci, a gente talvez tenha um pensamento raso, fala, nossa, o sujeito era inteligente pra caramba, né? E aí eu trouxe até uma cola que precisa, peraí.
uma colinha, porque Leonardo da Vinci foi cientista, matemático, engenheiro, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. E com certeza tem etc. nisso daqui, tá? E aí, ele foi tudo isso porque, sei lá, ele era superdotado, altas habilidades. Leonardo da Vinci foi tudo isso porque ele nunca abandonou dois elementos essenciais do ser humano: a curiosidade e a criatividade. Ele poderia ter o cérebro mais incrível do universo, mas se ele não fosse um sujeito curioso a vida inteira, criativo a vida inteira, a gente não estaria aqui falando dele hoje, tá? Então, eu fiz questão de trazer esses dois aspectos, que são aspectos que valem para vocês também. Vocês já estão, muitos vieram aqui pela relação com o vestibular, né? Então, fica as duas dicas aí. Vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem ser muitas coisas. O Leonardo, né, essa lista imensa dele está aí. Mas tenham com vocês sempre a curiosidade e a criatividade, tá? Vamos então ver essa história aí. Não é esse não. Vai ser esse? Tá bom, então vai ser esse. Não, eu vou então, o que aparecer eu vou falando, tá? Aqui de novo. Aqui de novo. Titãs e Da Vinci. Essa frase eu peguei de um vídeo que eu estava vendo aí nas pesquisas de um dos músicos, que quando eles estavam nesse processo de criação da capa, e aí eu gosto com o que o Dani falou, até então as capas dos álbuns traziam os músicos, porque a galera tinha que conhecer, né, quem estava por trás da banda do disco que estava ali comprando. E aí os Titãs, já de cara na capa, já colocam esse álbum na história da nossa música, né? Depois a gente entra dentro do álbum, entra no conteúdo, nas músicas, mas de cara, na capa, na prateleira da loja de vinil, eles já fizeram história trazendo essa capa. E aí vamos pensar, tá? Não tinha como dar errado? Não, porque acho que, né, fazer uma parceria com o Leonardo da Vinci tem como dar errado. Essa ideia vem do Sérgio Brito, né, que é um dos integrantes da banda, e aí ele traz as imagens para o grupo e, surpreendentemente, conseguiram a aprovação do Museu do Louvre, na França, né, autorizou para que isso virasse a capa e a contracapa do álbum. Nossa, tá tudo zoado mesmo, mas tudo bem. Eu vou falando independente, vai passando aí, meninas, tá? E aí vamos lá. Leonardo da Vinci esboça essas imagens por volta de 1500 para um projeto assim, que seria um primeiro manual de anatomia, tá? E, de novo, o que é legal nele é que ele não estava ali só para esboçar os aspectos físicos do corpo humano. Leonardo traz os aspectos físicos, osso, músculo, enfim. Mas Leonardo também traz um olhar aí para a anatomia expressiva, né, do nosso corpo. A gente tem a constituição física do nosso corpo, mas também o nosso corpo está ali se expressando o tempo inteiro. Então vamos pensar nesse cabeção, essa cabeça grande, desproporcional. E quando a gente pensa em crânio, em cabeça, já está no título do álbum, cabeça. Cabeça é o quê? É razão, é pensamento, é racionalidade. E quem é racional? O sujeito civilizado, né? Porém, junto com essa imagem desse crânio protuberante, a gente também tem aí essa expressividade de uma emoção. Que emoção? Queria agora uma imagem, queria imagem agora. Isso. As duas imagens. A gente tem aí a mesma emoção. Raiva. E a gente precisa sentir raiva. Porque a raiva, pro bem ou pro mal, ela é sinônimo de movimento. Tá? E é o movimento que Da Vinci fez na história da humanidade, da ciência, da arte. É o movimento que Titãs fez na história da nossa música. Tá?
E aí, esse sujeito com essa feição mais animalesca, meio primitiva, dinossauro, né? Principalmente essa figura que é a cabeça grotesca, que está na contracapa, traz o outro lado dessa moeda, que é o lado do selvagem. E aí, essa moeda somos nós, né? O ser humano tem o seu lado racional e o seu lado, né, civilizado, e o seu lado irracional, que eu prefiro chamar de emocional, que é o lado selvagem, tá? E aí, pode deixar aí. Eu falei já, né, o nome dessa e o título dessa, a expressão de um homem urrando. Particularmente, a que mais me chama a atenção é a do homem urrando. O que é urrar? É um grito muito forte. E aí, quando a gente está com raiva, é isso aí, né? Observem para além dos olhos, a gente tem essa boca. Essa boca mostra pra gente dente, essa boca mostra pra gente língua. Então é uma raiva que está aí posta, colocada. Se urrar é dar um grito bem forte, eu queria convidar vocês para nos tornarmos um esboço de Leonardo da Vinci. Vocês estão afim? Não pensa que você vai dar um grito. Mas já Peter. Não pensa que vocês vão dar um grito e quem está do seu lado vai falar, meu Deus, que ridículo. Pensa que agora eu estou fazendo um convite para você ser um esboço do Leonardo da Vinci. Eu queria convidá-los para a gente dar um urro coletivo. Vem aqui todo desse urro. Todos. O que eu vim falar é o seguinte: Melhor ainda. quem urrar vai passar mais lugar, quem não urrar não vai. É a escolha de vocês, pessoal. A gente que decide a nossa vida. É bem democrática a escolha. Boa, turma. Vamos, Dani, você vai. Vamos urrar junto, é isso? Mas aí a gente vai urrar sem o microfone. Sim. Tem que ouvir a galera. Então, Microfone pra galera. já alonga a música. No 3. Mas, gente, aquecimento. Eu vou contar até 3. Quantas pessoas isso? Vamos lá? Vai, turma. Não esquece do que eu falei. Exatamente. Quem não urrar não passa, hein? Vamos lá. Grito bem forte aí. Vamos urrar. 1, 2, 3. Boa, Portela. Amém. Aplausos para a Portela. Beleza? Obrigado, Portelinha. Obrigada a vocês. Ô, galera, essas são as 13 faixas que compõem esse álbum de 86, né? E nós vamos comentar algumas dessas músicas com vocês, beleza? Mas para comentar algumas dessas músicas, a gente precisa executar algumas delas antes. E aí, vamos rolar mais um som para vocês aí. Cadê a banda? Bora! Galera,
Valeu, galera, uma noite titânica para vocês. Fala, galera, vamos começar a falar então um pouco das músicas do álbum, certo? Até porque eu preciso da letra de cabeça de dinossauro, tá? Só um pouquinho. Até porque, vejam bem, a UEL, ela tá apostando pela primeira vez em um álbum musical, certo? Com leitura obrigatória. E a gente sabe que a UEL teve algumas mudanças, então não temos mais duas fases. Todos vocês que vão prestar a UEL vão ter então uma prova múltipla escolha um dia e depois uma prova dissertativa na outra, certo? Lembrando que vocês têm que dar uma olhada, são 3 matérias dissertativas, certo? Em torno de 3 questões cada, mas as redações. E nesse caso, a UEL é uma prova muito humanas. Sociologia, por exemplo, certo? É matéria dissertativa de todos os cursos. Do mesmo jeito que língua portuguesa também alcançou uma boa parte, tá? Medicina, por exemplo, a dissertativa é biologia, língua portuguesa e, nesse caso, sociologia. E aí, vejam bem, todas as questões da UEL, todas, seja de gramática, interpretação, literatura, todas as questões de língua portuguesa são em torno das 8 obras literárias. Então, vamos deixar bonitinho as anotações a respeito das músicas do álbum, certo? Começando por essa música esquisita que a gente tocou, que é a música Cabeça de Dinossauro. Vejam bem, nós temos uma música com apenas 3 frases. E como que a gente vai desenhar isso no teu caderno? Vamos colocar aí a primeira frase, Cabeça de Dinossauro, certo? E o que nós vamos colocar sobre ela? Uma representação da elite. Quando a gente fala da cabeça de dinossauro, é aquilo que está no topo. Quando a gente fala da cabeça de dinossauro, certo? Aquilo que está no topo, que é feroz, que usa da selvageria para devorar os mais fracos. Logo, o que é legal a gente ter no caderno? Que a frase cabeça de dinossauro é uma representação de devoração social, certo? E lembrando que a UEL, ela gosta muito de vincular questões entre obras, o que é legal você colocar um extra aí? Lembrar que se a gente analisar dessa forma, que a cabeça de dinossauro é uma elite, certo? Quem é a cabeça de dinossauro para você ter um extra? São os donos da fazenda, tá? De Torturado, beleza? É a burguesia que a gente vai ter ali no Rei da Vela. No caso, principalmente o capitalismo estrangeiro, o Mr. Jones. A cabeça de dinossauro está, de certa forma, interligada a várias obras. E aí a gente passa para a segunda frase, pança de mamute. O que representa isso? Se a cabeça é aquilo que devora, essa, entre aspas, comida, tem que ir para algum lugar, vai para a pança. Porque de mamute, além da relação pré-histórica, vamos deixar no caderno que pança de mamute significa então excesso, certo? Por quê? Porque a elite tem em excesso. Tudo que ela devora, ela se enche. Então vejam bem, 3 frases para uma construção social. A cabeça, que é aquilo que devora, que é a elite. A pança, tá? Que é o excesso que ela tem. E nesse caso, o espírito de porco. Espírito de porco é um nome, um tanto, uma frase popular, comum, tá? Que significa o quê? Um mau caráter, certo? Aquela pessoa que particularmente não é muito confiável. Então vejam bem, 3 frases é o necessário para a descrição da elite brasileira, da elite no geral. A gente tem que lembrar, se você quiser ser extra também, que o álbum em si, ele apresenta agressividade verbal e sonora. A gente acabou de sair de uma ditadura. O álbum é de 1986. Há muita coisa guardada, há muita coisa para ser explodida. Afinal, como a Portela mostrou aqui, certo? As capas do álbum. Por que eles não pegaram uma imagem do Da Vinci que é toda simétrica, bonita, espetacular? Porque eles queriam pegar aquilo que era grotesco. Eles queriam pegar aquilo que era pesado, certo? Além da música Cabeça de Dinossauro, eu vou convidar a minha querida Karina para me ajudar para falar da segunda música, certo? Nesse caso, a gente vai analisar aqui uma música que nós já tocamos, né? Até porque a gente já falou sobre a Raul, Karina. Tudo bem com o microfone? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, meu nome é Karina, sou professora aqui, junto com essa galera maravilhosa. Vou dividir o palco com o Theo para falar um pouquinho sobre retrata, nada mais nada menos, do que a nossa vida cotidiana, né? A partir de 2 perspectivas, basicamente. A
partir de uma perspectiva da monotonia e a partir de uma perspectiva na qual a gente se sente pressionado com as atividades, né, que a gente realiza ao longo dos nossos dias. Então, esse contraste, aparentemente, inicialmente parece ser algo paradoxal, na verdade não é, né? Ele se complementa. Porque, né, assim como nós, professores, vocês, alunos, né, a gente sente no nosso dia a dia essa coisa monótona, muitas vezes, apesar da nossa vida corrida, né? Então, é basicamente isso, né, a essência do AAU. E é muito legal, porque tem uma parte da música, alguns trechos da música que a gente pode ver, por exemplo, ali, né? Eu como, eu durmo, e tem uma parte que fala, não durmo, não como, estou ficando cego de tanto enxergar, né? É um contraste que a gente consegue perceber, né? Mas que faz total sentido para a nossa vida, para a nossa rotina. Né? Aparentemente, parece ser algo, na verdade, oposto, né? Parecem ser ideias opostas, ali uma outra, mas que se complementam. E mostra pra gente, por exemplo, né, que, na verdade, é quase que uma ironia, né, Theo? Porque a gente tem ali, na verdade, exatamente, né, a gente tem ali coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Comer, por exemplo, dormir, enxergar, né, coisas que deveriam ser simples, tranquilas, e que, na verdade, acabam causando uma autodestruição devido a essa repetição, né, dessas atividades que a gente faz todos os dias, né? Aí a gente cai na monotonia e a gente cai na rotina cansada, depressão, né? E aí que vem a essência, né, da música, o nosso título, para a gente se livrar de toda essa pressão, de toda essa monotonia. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer o quê? Soltar aquele gritão, né? Que é justamente o título da música. Sintetiza justamente esse sentimento que a gente tem quando a gente precisa extravasar tudo isso, né? Todos esses obstáculos, todos esses percalços que a gente tem durante a nossa rotina, né? Então, mais ou menos a gente pode utilizar como exemplo, né, como uma metáfora ali, como uma analogia, aquele meme, né, que vocês devem ter visto pelas redes sociais, daquela menina que aparentemente tranquila, entra no banheiro, fecha a porta, chega lá e... né? Quem nunca fez isso? Né? Quem de vocês nunca, no momento de pressão, de monotonia, não fez isso? Né? Então, essa música retrata bastante isso. E é legal que esse ele, na verdade, ele remete a um grito primitivo, né, Theo? Um grito tribal, né? Então, a gente tem um grito que é lá, por exemplo, inclusive de alguns anos atrás, milhares e milhões de anos atrás, né? Milhares de anos atrás, e que a gente meio que fez uma releitura dele hoje em dia, né? Hoje a gente não fala, mas a gente grita, a gente berra no travesseiro, no banheiro, né? Para extravasar. Então vejam bem, a gente volta para o elemento de primitivismo, certo? Até porque o AAU seria como se fosse esse grito primitivo, tá? Se você quiser deixar bem bonitinho, é um grito primitivo contra essas regras impostas do cotidiano, certo? Nós somos construídos dessa forma, analisando de uma maneira do álbum com a ênfase de crítica social, a gente compreende aqui então que nós somos programados a seguir essa rotina, certo? No final, nós somos o alimento, né, da cabeça de dinossauro. E vejam bem, esse álbum em si, ele vai basicamente atacar 5 instituições, tá? Ele ataca o Estado, ele ataca a igreja, ele ataca a família, ele ataca a polícia, ele ataca o capitalismo. E como nós falamos, já que, né, boa parte das questões aí da fase dissertativa de sociologia, não tem como eu não chamar meu querido Denilson, né, que por algum motivo está indo para o outro lado. Denilson, o palco é aqui, né? A gente chamar o Denilson para a gente poder falar um pouquinho a respeito de sociólogos que vocês poderiam utilizar na prova, que podem cair na prova de vocês, certo? Então, a gente vai partir para a próxima música, certo? Que é a música conhecida como Igreja, tá? Uma música que, no caso, vejam bem, você vai ter uma utilização de anáforas. Vamos lembrar que anáfora é a figura de linguagem quando você vai repetir a primeira palavra do verso, da frase, tá? Então notem o tanto de eu não, tá?
E eu não gosto do quê? Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de freio, eu não gosto de bispo, certo? E nesse caso eu não digo amém, eu não digo assim seja. A gente vai ter então o álbum do Titãs, para vocês deixarem bonitinho, tá? Uma crítica ao moralismo da igreja, que inclusive meu querido Denilson vai falar um pouquinho mais, por favor, daí fica à vontade. Voltei. Como diria o cantor que você está daqui a pouco, eu voltei. Ó, seguinte, aqui eu vou fazer com vocês um pequeno disclaimer, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês vão fazer uma prova, vocês têm que entender o que a prova quer de vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu não faz muito pouco tempo, de um autor cujo texto dele caiu numa prova importantíssima, e aí ele ficou muito feliz, e perguntaram para ele o que ele achava das respostas que foram dadas pelos corretores da própria faculdade. E aí ele disse que ele não acertou nenhuma, querendo dizer o seguinte: não foi aquilo que eu quis dizer, mas está valendo. Por quê? Quando você é um artista, você escreveu uma letra, você fez um poema, publicou um poema, você exibiu um quadro, a arte, ela tem o seu grau subjetivo, as pessoas vão entender aquilo da forma que elas quiserem, tá? E eu quero fazer esse disclaimer que é o seguinte: nós utilizamos muito, e eu acredito que a UEL, ela vai querer fazer isso com vocês, que é utilizar a música igreja para falar de uma instituição social, ok? No entanto, a origem da música igreja, eu como historiador, eu fui às fontes, eu fui ouvir o autor da letra, o compositor. Ele não fez naquele momento para fazer uma crítica à igreja como instituição. É que ele estava putaço com a igreja, e a história é o seguinte: a história é que existia um filme que estava sendo passado aqui em 1986, e aí, pedindo para vocês lembrarem o que o Tuco falou agora há pouco, o regime militar já tinha acabado em 86, ele acaba oficialmente em 85. No entanto, a nossa Constituição atual, que dá liberdade de expressão, ela é de 88. Então, em 86, apesar de Sarney, que era o primeiro presidente civil depois do regime militar, ele não ser um censor, ele podia censurar. E esse Sarney censurou um filme, que era um filme de um diretor muito famoso, Godard. Esse filme tinha uma personagem que fazia papel, ela era a Virgem Maria, e essa Virgem Maria nesse filme tinha cenas de sexo com ela. A igreja ficou putaça da vida, e muitas pessoas conservadoras ficaram muito bravas com isso. O Sarney foi lá e censurou. O Sarney censurou, a igreja vai e elogia numa carta ao Sarney. E um cantor chamado Roberto Carlos, ele publica numa folha, numa página da Folha, ele publica um elogio à censura. O Roberto Carlos que cantou para o Caetano Veloso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, porque o Caetano estava exilado, porque as músicas eram censuradas. Esse Roberto Carlos elogiou a censura. Roberto Carlos é o cara que canta Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí ele fez um baita elogio à censura. O Nando Reis, que é um dos componentes da banda, um dos compositores, putaço com isso, ele estava com raiva naquele dia da igreja, e ele escreve essa música. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei, eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. E foi acabando, destruindo com a igreja. Hoje, há alguns dias, ele deu uma entrevista dizendo, hoje, muitos anos depois, dizendo o seguinte: eu fui muito arrogante, essa letra é arrogante, eu menosprezei a fé dos outros, hoje eu não escreveria isso. Então ele não estava fazendo aquela crítica à instituição social, mas eu, se tivesse que apostar as minhas fichas,
eu apostaria que vão pedir para que você identifique que igreja é uma instituição social e que tipo de crítica existe a essa instituição social nessa letra. Do disclaimer, é isso que eu vou falar. Olha, o que é uma instituição social? Uma instituição social não é um grupo social. Grupo social somos nós aqui, esses professores aqui que fizeram todo esse show bacana. Vocês, as turmas de vocês na rua, as turmas de vocês, isso são grupos sociais. Instituições sociais são ou lugares, ou algum tipo de poder que patroniza as ações daqueles que pertencem a essa instituição. E geralmente para manter controle ou para guiar as ações das pessoas. Vou dar um exemplo. Família, que é outra música que nós vamos tratar. Família é uma instituição social. Igreja é uma instituição social. O exército é uma instituição social. Veja, se eu pego uma escola que é uma instituição social, veja como existe um padrão. Ela é feita para quê? Ela é feita para harmonizar a sociedade, é feita para a sociedade obedecer, é feita para a sociedade ter um padrão. Se você pega o xereta aqui, tem sala de aula, tem pátio, tem coordenador, tem diretor, tem professor, tem inspetor, tem os faxineiros. Pega uma escola pública, tem sala de aula, tem diretor, tem professor, tem coordenador, tem faxineiro. Veja, essas instituições são padronizadas, os objetivos delas são os mesmos. Família, se for uma família tradicional, que é o que depois na música família eles vão criticar, a família também, a família tradicional, papai, mamãe, filhinho, filhinha, se reúne todo dia, numa casa. Na casa ao lado, onde tem outra família, o padrão é o mesmo. Na outra casa, o padrão é o mesmo. E assim por diante. Outra instituição social. A polícia, tem outra música aqui, polícia. Outra instituição social. A polícia tem uma hierarquia. No Brasil, a maior parte militarizada. O dever dela é esse, o padrão dela é esse. Se você pega a polícia na Argentina, parecida. No Chile, a mesma coisa. Então, instituições sociais são esse tipo de arranjo social que tem um certo poder, que tem um certo padrão e um objetivo de harmonizar ou fazer o cidadão obedecer determinadas coisas. E o Titãs bate muito nisso. Ok? Pode passar, tem outra aí, né? Passa aí. Polícia. Aqui eu vou fazer o mesmo display. Disclaimer, que é o seguinte: polícia também serve para fazer uma determinada crítica. Só que é o seguinte, a crítica aqui é muito específica. Essa música Polícia, ela é do disco de 1986 e um ano antes ocorreu uma situação muito chata com a banda, que um integrante dela foi preso por tráfico de heroína e o outro foi preso por consumir heroína. E eles estavam muito putaços com a polícia por ter feito isso. Quando eles falam, dizem que ela existe para te ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar, que foi o que aconteceu, eles foram pegos numa blitz, um deles foi preso, depois entregou o outro. Eu sei que ela pode te prender. Dizem para você obedecer e assim por diante vai. Eles não estão fazendo uma crítica querendo dizer polícia não deve existir. No refrão vem polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Porque os Titãs, eles acham que as questões das drogas não são questões de polícia. Os Titãs acham que as questões das drogas são questões de saúde pública. É exatamente isso que a letra quer dizer. Polícia para quem precisa de polícia. Para bandido, para ladrão, para sequestrador, para gente violenta e não para usuário de droga. Isso aí deveria ficar, segundo eles, para uma outra instituição, hospital ou outra
qualquer relacionada à saúde, porque eles acham que é um problema de saúde. É isso que a letra de polícia quer dizer. Polícia para quem precisa de polícia. E não para quem quer se divertir usando droga. E não pensem que há uma apologia aqui. Eles fazem a apologia da liberdade. Tipo, quer se ferrar usando droga? Se ferre. E é um problema, tanto é que eles falam que é um problema de saúde pública. Aí eles falam, não deve ser preso, não deve bater no usuário, enfim. Então é mais ou menos isso, mais ou menos essa a dinâmica da letra de polícia. Não é uma crítica à instituição social, polícia, porque ela é repressiva. Não, é uma crítica ao fato de eles cuidarem da questão da droga, que para eles não era para ser feito pela polícia. É mais ou menos isso. Agora quem vai falar, vai fazer uma explicação para vocês é o meu grande amigo Henrique. Sou eu. Alô, Henrique Vadinho. Então, muito bom vocês aqui. Vamos acelerar essa sexta-feira para mais música, porque é sexta-feira. Olha só, está vendo ali estado de violência. Gente, as composições, né, de todo esse álbum da época, vocês ouviram um tubo maravilhoso aqui desde o começo, contando bastante coisa pra gente. E o que acontece? Estado de violência, vocês podem ver aqui, quando a gente dá uma lei de redação, a gente fala Estado, ali está tudo maiúsculo, tá? Mas o Estado, quando entra maiúsculo, é o governo. Então a gente começa a trabalhar o que a gente precisa para pensar nessa canção. O que acontecia na época? O que acontecia nesse movimento todo? Era aquela questão de opressão, aquela questão que a gente precisava segurar uma onda, porque ele cuidava da gente. Roda para mim aqui, olha lá. Né? É uma opressão estatal, que aí ele não queria saber da opinião de ninguém. Simplesmente era tudo muito bem colocado, era imposto, na verdade, estava todo mundo junto. E para a gente dar uma acelerada nisso, o que é que eu falo para vocês? Vocês já ouviram o que era a época, como funcionava, como era o Estado, como era a política, como era a polícia, como era tudo isso, e Titãs querendo alguma coisa um pouco diferente. Só que a situação dessa canção é para mostrar aquilo que bate direto com a população, com o cidadão. O Estado influencia diretamente na vida dos cidadãos, cerceando sua liberdade. É o que a canção diz. Põe mais um para mim e pode rodar aqui a canção. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei do meu redor, a lei que eu não queria, estado de violência e hipocrisia, a lei que eu não queria, meu corpo não é meu. E aí ele termina com um verso, deixe-me em paz. Dá uma olhada nesse final. Estado de violência, deixe-me querer. Estado de violência, deixe-me pensar. Estado de violência, deixe-me sentir. Deixe-me em paz. Então é um cidadão querendo ter a vida própria e não conseguindo por conta de uma imposição. Aí eu tenho aqui, pode jogar para o próximo, que eu já vou mostrar que não dá para ver aqui, talvez, não, volta um. A letra, Estado de Violência dos Titãs, revela a percepção dos autores sobre a relação entre o indivíduo e o poder do Estado. Estado, violência. Aí chega ali e me conta, sobre a canção, o que é correto afirmar? Mostra o indivíduo satisfeito, não precisa nem continuar lendo. Algumas palavras para interpretação textual, você tem que pegar e já ver a semântica dela, a intenção e fechar. Não tem como saber que é um indivíduo satisfeito se você hoje teve aqui a nossa companhia e entendeu o que estava acontecendo nessa época. Representa um regime democrático. Você acabou de ver a canção comigo, deixe-me pensar, deixe-me viver, não dá certo. A letra C descreve uma situação em que inexistem conflitos entre Estados. Pô, era o que mais tinha, por quê? O conflito, na verdade, podia até estar quietinho, mas não tinha a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você quer. Então está ali a letra D. Apresenta um indivíduo para que o Estado, autoritário e violento, é indiferente à sua vontade. Eles não estavam preocupados com a população, eles não estavam preocupados com o cidadão. Mais um, por favor. Mais o próximo desse. Ali, ó, eu já estou jogando a questão para a gente saber direto a lógica com a letra. Expressa a relação entre os dois, desigual,
e opressivo. O caráter é esse. Democrático igualitário, a gente elimina por uma das palavras. Toma cuidado com a última. Está escrito justo, mas opressivo. Esse mas, conector adversativo, que em alguns textos pega a gente de surpresa, hein? Toma cuidado com conjunção adversativa, com a palavra texto e contexto no vestibular. Então, eu falei aqui com vocês sobre uma questão de uma canção, tá? Estado de violência, violência dele em relação ao cidadão, que é desigual e opressivo nesse caráter de continuidade de vida e de pensar na população brasileira. Eu sou rápido, sexta-feira pra gente, vem agora aqui, Theo, vem fechar a nossa fala pra gente continuar. Essa aqui vai ficar mais pra frente, tá? Cadê o Theo, meu querido? Vamos, Theo, chama o Theo pra mim, gente. Karina também. Vamos lá. Agora não é você depois de mim? Então a Karina. Bom, vamos falar um pouquinho sobre. Já que falar para frente, por favor, mais um. Aí, mais um. Aí, agora sim. Bom, a face do destruidor. Essa música, ela, resumidamente, ela retrata dois arquétipos, o do construidor e do destruidor, que aparentemente parecem ser duas coisas totalmente opostas, assim como na música que eu falei anteriormente, né? Parecem paradoxais, né? Mas na verdade elas se complementam, né? Tem uma parte da música em que fala, né, que só pode haver construidor, né, se houver destruidor e vice-versa. Então a música ela funciona meio que como uma metáfora para a nossa vida, seja em nível macro da sociedade, seja em nível micro, individualmente, né? No sentido de que, por exemplo, para que a gente se construa enquanto indivíduos, isso é uma constante, né? Isso é algo que a gente vai fazer eternamente. Para que a gente se construa enquanto indivíduos, a gente tem que se destruindo também, né? A gente se constrói e se destrói ao longo das nossas vidas. E assim a gente vai se moldando, né? Então, basicamente, é isso que fala sinteticamente essa música, né? Uma coisa não existe sem a outra. E aí, nível macro, a gente pode pensar, por exemplo, né? Para que haja progresso, é necessário que exista o regresso. Para que haja progresso, novamente, assim, sucessivamente. A nossa vida é um ciclo, né? Para que haja inovação, é necessário que haja obsolescência e assim por diante. Então, resumidamente, sintaticamente, esse é um pouquinho que fala dessa música, A Face do Destruidor. Até mesmo veja porque quando a gente pega esse som, ele não vai ter nem 40 segundos de música direito, certo? E lembrando que quando a gente fala de questões de figuras de linguagem, por exemplo, que é coisa em Carnaval, não esqueçam também que a gente pode trabalhar tanto com antítese quanto com paradoxo, certo? E nesse caso, além da face do destruidor, tá? Que vai ter essa pontuação, essa dualidade, a outra música que tem uma chancezinha legal de cair é porrada. Por quê? Porque a gente vai colocar que predomina uma figura de linguagem que é a ironia. Porrada, a música, certo? Basicamente, ela vai trabalhar de uma forma irônica, só não no refrão. Então vejam bem, nota 10 para as meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação. Saudações para os formandos da cadeira de Direito, a todas as senhoras em consideração. Então, quando fala a respeito da letra da música no geral, vai estar ironizando essa galera, certo? Que tem título, essa galera que faz parte de uma burguesia, entre outras coisas. A gente fala aqui a respeito dos acadêmicos, a gente fala da galera formada em Direito, medalhinhas para o presidente, condecorações aos veteranos. Só que é legal você entender e ter no teu caderno, ao mesmo tempo em que a música predomina a ironia, o refrão, certo? Você pode deixar bonitinho no teu caderno, que é construído de forma direta. Por quê? Porque quando a gente fala do refrão da música porrada, tá? Você pode deixar aí que é uma incitação à violência como solução. Afinal, depois de toda essa ironia construída em cima das letras, certo? Pede-se então a violência como solução. Porrada para quem? Para os caras que não fazem nada, certo? Então a letra compõe essa ideia do qual todas essas pessoas, os banqueiros, as senhoras, certo? O presidente,
a torcida adversária, os acadêmicos todos não fazem nada. Se há um jeito de mudança para isso, é a base da porradaria, certo? Inclusive, por falar em porrada, eu vou chamar meus camaradas para subir aqui rapidinho. Daniel, Pinda, pessoal, certo? Enquanto isso, o Denilson vai dar uma fala rápida para vocês enquanto a gente vai se ajeitando. Ô, pessoal, queria só fazer uma observação. Da minha fala anterior, toda vez que você se deparar com uma análise de instituições sociais, tentem colocar ali, encaixar o conceito do Max Weber. É um sociólogo que trabalha com a questão da dominação, com a questão do poder. Então ele trabalha interpretando as instituições sociais. Tentem fazer isso, certo? Por quê? Porque aí você consegue ter um repertóriozinho para poder interpretar o que acontece, né, dentro da sociedade com essas instituições sociais. Ele vai dizer: o poder é exercido pela polícia, o poder é exercido pelo Estado, o poder é exercido por outras instituições, a escola exerce poder. Então, essas instituições sociais são interpretadas na obra do Weber, que vai trabalhar os diferentes tipos de poder, sabe? Tá? Só essa observação, eu ia falar isso, mas eu olhei para trás e tinha uma pessoa muito grande ali, ó, me assustando. Eu resolvi sair mais rápido do que eu precisava. Me dá todo certo. Obrigado, Denilson. Valeu. Vamos nessa. Vamos junto. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco. O pessoal que já levou geral no condomínio aí. Aí é o seguinte, quem que precisa de polícia nessa jossa?
alguns professores e mais música para vocês daqui a pouquinho. A banda é uma porrada. Tá acabando. 15 minutos acaba. Gente, seguindo para a última parte da aula, certo? Uma boa para o professor Daniel. A gente vai dar uma olhada em condensado. Vejam bem, a gente vai pegar outra música que vai se referir em relação ao cotidiano. Então nós temos duas músicas que as palavras-chave se encaixam com o cotidiano, certo? Tanto o A1, tanto quanto Tô Cansado. Vocês vão notar que outra música que vai ter também a relação de anáfora, de novo, tá? A anáfora é aquela figura de linguagem que vai trabalhar com as repetições das primeiras palavras. E você vai notar que a música basicamente é uma anáfora total. Por quê? Toda a música vai ter o Tô Cansado. Então, o que você pode deixar bonitinho no teu caderno? Primeira coisa, certo? A gente fala sobre cansaço existencial, tá? Segunda coisa, a gente fala novamente a respeito de uma rotina degradante, certo? Que vai inclusive também para a construção estética final. A gente vai estar aqui, ó, cansado de tudo, do cabelo, da cara, certo? De coisa vulgar, de coisa rara, certo? Notem que também a gente vai trabalhar com alguns aspectos de antítese. Afinal, o que é vulgar e o que é raro são ideias opostas, tá? Quando eu estou cansado de moralismo e cansado de bacanal, ideias opostas, tá? Então, vejam bem, mesmo os dois pontos de diferença apresentam cansaço na rotina degradante, certo? Além disso, rumando para a parte final, a gente vai ter uma música que eu vou chamar o professor de biologia para falar uma coisinha rápida sobre ela, certo? Daniel, sobe aqui, rapidinho, parça. Enquanto isso, faz aí uma anotação importante, porque bichos escrotos têm uma chance legal de cair na tua prova. E a UEL é bem interdisciplinar. Então, Daniel, por favor, fala um pouquinho aqui, gato, vai. É uma entrevista do Nando Reis, que eu acho legal, onde ele associa os bichos docinhos, tipo você é mais salgado, a imagem da banda. Então, ursinha pintada, zebrinha listada, coelhinho peludo, para a biologia são espécies carismáticas, que atraem o bem-querer, né? A conservação, atraem financiamento para a pesquisa. Mas a barata, as pulgas, os ratos são animais mais periféricos, secundários, mal vistos, como a imagem da banda nos anos 80. Então essa é uma análise que é interessante, feita pelo Nando Reis. Perfeito, beleza? Vejam bem. Nesse caso, a gente pode colocar no caderno que é uma divisão, por favor, que é uma divisão entre dois bichos na música. A primeira seria os bichos socialmente aceitos, tá? Que a gente vai ter ali, ó, a oncinha pintada, a zebrinha listrada, o coelhinho peludo. E o que a banda diz para esses bichos socialmente aceitos? Essa oncinha, essa zebrinha, esse coelhinho, que vão se fuder, tá? Tá na letra, não sou eu que tô falando. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, como é que a gente vai deixar isso bonito no teu caderno? Porque é uma música que tem boa chance de cair na UEL. Que bichos escrotos, então, se divide em duas construções alegóricas em relação aos animais. A primeira, os bichos socialmente aceitos, e a segunda, os bichos marginalizados. Os bichos escrotos são, então, as subculturas. Os bichos escrotos, inclusive, podem representar a própria ideia da banda, a própria ideia do rock. Aquilo que não se encaixa na estética, aquilo que não se encaixa, certo, na tradição familiar brasileira. Tanto que a gente vai pegar o refrão da música que vai falar o quê? Bichos escrotos saem dos esgotos. Bichos escrotos, certo, veio enfeitar meu lar, meu jantar, certo? Ou seja, nós pedimos nesse som, tá? Que as subculturas, que os marginalizados, eles possam ter espaço, tá? Então é outra música com essa ênfase social, de novo, você deixar bonitinho no caderno, tá? Duas construções alegóricas sobre os animais, os socialmente aceitos, os bichos bonitos, por assim dizer, tá? E os marginalizados, que são os bichos escrotos, certo? Depois disso, quase acabando, a gente vai pegar também uma musiquinha que tem uma boa chance de cair pelo seguinte fato: Família é a música que vai ter um ritmo mais leve do álbum, é uma música que vai ter um elemento mais reggae, mais tranquilo. Só que o que é legal você complementar no teu caderno? Que aqui a gente vai ter uma representação crítica, certo? À família tradicional, à família conservadora. Então vejam bem, é uma música que ela se vincula de um jeito onde ela compõe uma sonoridade leve, certo? Mas nesse caso, mostra tradições que as famílias devem seguir. Pois bem, quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar o ganha-pão.
Filha de família se não casa, papai e mamãe não dá nem tostão. Então há um processo de ironia, certo? A própria construção da família, que por mais que seja leve, a forma estética como é apresentada, certo? São padrões que sempre devem ser seguidos, tá? A gente vai ter, inclusive, um certo clima de medo. Afinal, a mãe morre de medo de barato, o pai morre de medo de ladrão, jogar inseticida pela casa, botar um cadeado no portão, certo? Como a gente lembra que família é algo que é interessante em relação às obras, só coloca mais duas coisinhas importantes aí para você, tá? Vamos linkar, tudo bem? Você pode linkar a letra família, porque, de novo, a UEL adora a questão que vai comparar a obra, tá? Então você pode linkar, se cair, tanto em dissertativa quanto em múltipla escolha, tá? A ideia de família pode ser vinculada à obra O Seminarista, do Bernardo Guimarães. Por quê? Porque no Seminarista existe ali uma família que impõe o desejo para o filho, certo? Do qual é o que ele deve ser nesse caso, né? O próprio seminarista. Outro que você pode vincular à ideia de família, certo? Seria a representação de o Rei da Vela, no caso para a família da Heloísa de Lesbos, né? Que vai representar a aristocracia na obra. E nesse caso mostra todo um lance de hipocrisia, certo? Denilson, você quer dar uma palma, uma falinha? Lembrar aqui também que, voltando àquele fato de que o disco foi feito em 86, a gente estava saindo ali, acabava de sair do regime militar, um regime que começa logo depois daquela famosa marcha com Deus pela família. E aí, não, vocês estão ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo aí no fundo? Tá beleza? Não está ouvindo? Então eu vou falar mais perto do microfone. Veja, a família tradicional brasileira, aquela coisa de família, com Deus, fica muito em voga durante esse período do regime militar. Aquela família, principalmente a família tradicional de classe média, que vai lotar os grandes centros, né? O Tuco falou ali no início do milagre econômico. Ele falou de como durante um período houve uma pujança ali. Essa família de classe média, ela ganha um certo status e ela se torna modelo. Agora acabou o regime e essa família ainda continua com um certo status, ok? E aí, numa análise weberiana, lembrando do Max Weber que eu falei agora há pouco, numa análise weberiana você consegue perceber que esse tipo de modelo de família era um tipo de modelo para moldar as pessoas a serem aquilo que essa classe, essa parcela da população queria. Então, por exemplo, aquele negócio de filha que foge de casa, o pai e a mãe não dá nem um tostão. Fugir de casa, quem é mais antigo vai lembrar que é uma expressão para meninas, mulheres que saem do lar com os seus namorados, os noivos, e vão casar longe de casa. Aí é o seguinte, como elas desobedeceram aquele padrão que aquela família queria que ela casasse de véu, grinalda, e aí não, ela simplesmente fugiu. Agora ela vai ter que ganhar um ganha-pão, porque mesmo que ela seja de família rica, papai e mamãe não vão dar nenhum tostão. Por quê? Porque ela fugiu. Aí dá para casar com bichos escrotos. Essa menina vai ser mais uma daquelas que vão ser escanteadas, vai ser mais uma daquelas que a sociedade repugna. Ela não vai fazer parte dos bichos escrotos que depois os titãs falam: bichos escrotos, venham, sentem aqui na minha, venham comigo. Nós, os bichos escrotos, é que precisamos nos unir, porque eles vão, os bichos escrotos, lutar contra os padrões morais, padrões estabelecidos, padrões estéticos. Então, prestar atenção nisso, como eu já falei, tenta fazer uma análise weberiana e tenta fazer a contextualização também do período, que é muito importante. Quer acrescentar alguma coisa, Tuco? Tuquinho aqui com vocês. Pessoal, na fala do Denilson e do Theo, eles falaram muito das instituições. Então,
nesse álbum, Cabeça de Dinossauro, que é um álbum de rock, e rock é rebeldia, eles vão agora criticar essas instituições que a geração anterior, que no mundo que eles cresceram, não podia, porque havia o quê? A censura. Quem criticava era preso, era torturado, era morto, ou tinha que fugir, ou tinha que ficar quietinho. Então essa década de 80, nesse momento de transição para o retorno da democracia, onde a abertura política veio acompanhada de um processo de redemocratização, que, como foi falado aqui, ocorreu durante o governo de José Sarney, apesar da Constituição estabelecendo essa liberdade, vai ser em 1988, desde 85, essa liberdade, ela começou a ser aceita pela sociedade e pelos governos. Então as pessoas podem criticar Sarney, mas uma coisa ele fez, ele garantiu o processo de redemocratização. É claro que ele deu passos atrás, a gente viu aqui exemplos hoje, tá? Mas as pessoas passaram a ter o direito de criticar instituições, o que não ocorreu no regime militar. Então essa análise comparativa, ela é muito legal na elaboração de uma resposta, na compreensão de um texto, tá bom? Vamos ficar atento a isso, pessoal. Valeu, Tiquinho! Isso, vai descendo lá. Vai voltando, vai voltando. Um pouquinho antes. Muito bem. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa canção Homem Primata. Hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas que poderiam dar realmente uma aula para vocês disso. O Denilson e o Ari. São dois primatas que nós temos aqui na nossa escola, não é, Daniel? O que você acha? Mas o Homem Primata vem por quê? Essa canção veio, na verdade, na questão de a palavra primata, por quê? Porque na época que é considerado homem primata, todos iam o quê? Lutando por aquilo, com as armas que tinham, com a violência que tinha, em busca do próprio bem. O que acontece quando eles colocam na canção Homem Primata capitalismo selvagem, é que a gente pode considerar que a questão, entre aspas, da violência física foi embora, mas hoje existem outras questões que vão dominando a vida, o outro distanciamento ou desnivelamento social, montando o capitalismo selvagem sem pensar naquilo que deve ser mais visto, tá? Então essa é a elaboração. E junto com isso, vocês podem ver rapidinho comigo aqui, o sistema capitalista é questionado nessa música, porque ela deixa subentendido que o capitalismo é algo selvagem na adoção do princípio econômico. E os homens ainda agem de forma pré-histórica, ou seja, tudo que é para o meu benefício, eu não estou preocupado com o que vai afetar aquela outra classe, aquela outra pessoa, seja quem for. Infelizmente, em pleno século XXI, 2024, ainda temos muitas pessoas assim. E agora, você pode bater o slide mais uma vez? Não tem mais nenhuma questão disso? Não, então fechamos aqui. Eu ia chamar o Daniel e a Karina, eles já estão aqui para me acompanhar nessa canção com vocês. Vamos lá. Os Titãs que nos perdoem, mas é uma versão unplugged. Unplugged em Assis. Vamos nessa, comigo, vamos. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz uma cara fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, eu me criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi a vender um jogo, eu não consigo, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem.
selvagem. Vamos chamar o Theo para a última análise de letra e depois a gente fecha com muita música para vocês. Vamos encerrar então, para vocês poderem terem todas as músicas bonitinhas, legais, suave, porque só faltam duas, tá? Vamos deixar de uma forma bem direta e reta a anotaçãozinha no caderno, começando com dívidas, certo? E como que você pode deixar legal, de uma forma sintética, quando for revisar? Quando a gente fala a respeito de dívidas, vejam bem, certo? Logo no início, meu salário desvalorizou, tá? Logo depois, dívidas, juros, dividendos. Como que você vai facilitar para você estudar? É simples. O salário não aumenta e a inflação sim. Então, quando a gente pega a música Dívidas, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar uma música que vai mostrar que os brasileiros estão sempre devendo, certo? Vai mostrar aqui um estudo de uma música do qual os credores, que são aqueles que têm crédito, no qual nós devemos, se tornam senhores, se aproximando de uma relação até mesmo de escravidão, tá? É legal então entender que quando a gente fala a respeito da música Dívidas, você pode inclusive vincular também a estado de violência. Por quê? Porque o estado de violência é aquela pira. São leis que são aprovadas sem o crime popular. Estado de violência! São leis que são aprovadas sem o crime popular, certo? E vejam bem, finalizando o álbum, tá? A próxima, por favor. Pode pular isso aí, não foi nem eu que coloquei? Tá? Isso, ok. A gente vai pegar uma última música que primeiro vamos falar de estética. Para você deixar no teu caderno que vai ter uma estética perto do concretismo. Por quê? Porque a música O Que, você pode deixar no teu caderno que ela é uma música cíclica, certo? Ela vai ser construída basicamente em torno desse ciclo sobre o que é que pode e o que não pode, certo? Então não é o que não pode ser, não é o que não pode ser. Então é uma música que você pode dar um complemento no teu caderno também com uma ideia existencial. E aí vejam bem, é um álbum que vai fechar, certo? Tentando ter um questionamento, ao mesmo tempo que busca respostas. Então não é, pode ser, não é, pode ser. Então quando a gente fala para encerrar o próprio álbum Cabeça de Dinossauro, vejam bem, a gente termina com essa mesma brincadeira que a gente teve na Face do Destruidor, tá? Porque são duas músicas que vão abordar de uma forma com elementos de oposição e dualidade, tá? Gerando então todo um ciclo no álbum. Por quê? Porque o que a gente constrói, a gente destrói, o que a gente destrói, a gente constrói, e o que é, não é, certo? E agora, só para encerrar, para a gente poder liberar vocês, sexta-feira à noite, sextou, né? Eu vou chamar a Valéria aqui em cima para dar um alô, ela vai falar alguma coisa, não me disseram que era, tá? Valéria, por favor. E também vou chamar a minha querida banda, que a gente tem que terminar cedo, que é tudo de meia idade, todo mundo tem que dormir cedo, né? Vocês podem ver que o Ari deu uma perdidinha na voz, acontece. Mas, pessoal, todo mundo aqui no palco, por favor, vamos quase acabando, quase. E, galera, da minha parte, obrigado, viu, por ter colado, é nóis, valeu. Cadê a Valéria que ia falar aqui? A Valéria foi embora? Então vamos tocar até meia-noite agora. A Valéria foi embora. Tuco, Denilson, Ana, bora pro palco aqui com a gente. Ricardo, que deu a força aí, Valéria, Vivi, bora aí. Vamos fazer essa última aqui. Na fumaça mais legal. Fala galera, boa noite. Tudo bem? Vou tomar um minutinho do tempo de vocês. Meu nome é Flávio, do Bazar do Palimércio. Alguns de vocês já me conhecem. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a toda essa produção que aconteceu aqui hoje. Meu amigo Daniel, que entrou em contato comigo, meu amigo Ricardo Bergonço, a diretora Valéria, que nos permitiu estar aqui hoje,
fazendo parte desse evento maravilhoso, enquanto empresa, patrocinando esse diferencial que traz para vocês um pouco mais de conhecimento. Parabenizar cada um de vocês que estão aqui hoje, buscando esse conhecimento para poder transpor essa fase que vocês estão passando, que é o vestibular, e desejar para cada um de vocês boa sorte no que vocês estão buscando. Tá? O Bazar do Palimércio, eu acredito que participou da vida de cada um de vocês durante muitos anos e vai continuar participando, vocês estando fora ou em Assis. A gente vai ser sempre referência na vida de vocês dentro desses estudos. O Bazar do Palimércio vai promover nesse mês de novembro, do dia 16 ao dia 30, uma Red Week com descontos de 20% a 40%. Aqueles que quiserem trocar a mochila, trocar o estojo com uma promoção, passem no Bazar do Palimércio do dia 16 ao dia 30, que vai estar acontecendo a nossa Red Week. Parabenizar a banda, eu vou levar eles pro Madame Guedes depois, parabéns à banda aí. Hoje ainda? Nós vamos incluir eles. Hoje. Acho que minha mulher não libera não. Eu acho, hoje está liberado, hoje a gente pode. A minha também liberou, que eu estou com a Fernanda aqui, hoje eu posso tudo. Parabenizar vocês mais uma vez e parabenizar toda a organização, toda a diretoria do Colégio Xereta. Dizer que nós somos parceiros e estaremos juntos nos próximos eventos. Parabéns a todos. Boa noite, galera. Eu sou Beto Cândido, sou coordenador da Escola Oficina da Música e Artes. Eu estou aqui para trazer uma surpresa para vocês. Eu deixei aí nas cadeiras. Então, se você quiser fazer aula de qualquer instrumento, gente, dá parabéns aqui para a banda. Se vocês quiserem tocar que nem essa galera aqui, eu convido vocês para estar indo lá na Oficina da Música. Pensa num povo bom, pensa numa música gostosa, uma galera que cantou bem. E lá a Oficina da Música não é só música, também tem artes, tá bom? Artes visuais, tem desenho, tem pintura, tem teatro. Então, se você quiser se desenvolver nessas áreas, procure a gente. E a surpresa é a seguinte: levando esse folderzinho aqui, você ganha um mês grátis, ganha a matrícula e um brinde. O brinde é uma bolsa bem legal da Oficina da Música. Tá bom? Estamos à disposição ali atrás, tem alguns alunos aqui, alunos nossos também lá, e eu estou desejando para vocês toda a sorte do mundo nessa nova etapa que vocês estão começando. Beleza, gente? Obrigado pela oportunidade. Parabéns, bom. Obrigado demais. Para não tocar como a gente, vai à Oficina da Música. Um minuto, para a gente finalizar. A Valéria vai falar? Boa noite. Primeiramente, obrigada pela presença de cada um de vocês que vieram prestigiar esses professores maravilhosos, essa banda hard rock que trouxe aí uma inovação para a gente falar de vestibular, de um jeito que eles sabem muito bem. Então, essa banda aqui é a gratidão pelo desafio que aceitaram e fizeram muito bonito. Muita música boa, não foi, gente? Sim, não foi? Mas ainda tem mais. Antes de tudo, dizer para vocês que para esse evento acontecer, primeiro nasceu de um desejo dos próprios professores trazerem uma inovação. A própria característica do vestibular da UEL permitiu isso, mas a vontade e a garra de fazer uma coisa diferente nasceu dessa galera que está aqui atrás. Palmas para essa banda, gente! De apoio, todos os professores, funcionários, gente que não está aqui no palco, mas que está aí bancando e fazendo essa festa acontecer, esse evento acontecer. Jaque, Manu, Chumbinho, Simone, o Serjão que está ali, os professores que vieram nos prestigiar, os amigos e, acima de todos, os patrocinadores. Vamos lá? Jaque, cadê a lista dos nossos patrocinadores? Cabanete, veio prestigiar. Mil Cores Dicas também, TH Brutus, Shopping, tudo isso para acontecer o Aulão Cabeça, Bazar do Palimércio, Posto Brasil. Tem mais já?
estudantes, matrículas abertas. Alô, cabeça! Âncora, tá aqui. Obrigado, Luiz Paulo. Valeu pela força, irmão. Obrigadão. Tamo junto, obrigado. Depois passa o Obrigado, link que a Luiz. gente compartilha. Quem quer mais música aqui? Tem que estar na toda, pra lá. ARS EPI, tem mais? Tem mais? A todos os nossos agradecimentos. Som na caixa. Obrigada, gente. Nós vamos tocar a saideira. Então é o seguinte, todo mundo ficou sentado o tempo inteiro, a nossa última música de rock and roll. Joga a cadeira pro lado, vem todo mundo pra frente aqui, vamos curtir agora. Pode levantar. Galera, vem ajudar.